Admitindo que em uma região do espaço está presente uma carga-fonte de campo elétrico Q e uma carga de prova Qsim nas suas proximidades, considere as seguintes afirmações sobre a interação existente entre essas cargas. Essa é a questão 2 do roteiro 1. E ele começa com a seguinte afirmação. Primeira afirmação: quando a carga-fonte do campo tem sinal positivo, o vetor campo elétrico tem sentido de afastamento, ou seja, saindo da carga-fonte, e quando tem sinal negativo, tem sentido de aproximação, ou seja, entrando na carga-fonte, independentemente do sinal que possua a carga de prova. E se tratando então da afirmação 1, ela está correta. Inclusive no anexo do roteiro eu coloquei duas figuras, uma da carga positiva e outra da carga negativa. E eu mencionei lá que quando a gente vai se referir ao sentido do campo elétrico, do vetor campo elétrico, isso vai independer da carga de prova. E a protagonista da cena seria a carga geradora do campo na região. E a carga geradora do campo na região é representada por essa letra Q maiúscula. E é verdade, quando nós temos uma carga positiva, as linhas de campo são saindo da carga. E quando é negativa, é entrando na carga. Então essa aqui está certa. A segunda afirmação, que está aqui de negrito, diz assim: quando a carga de prova tem sinal negativo, os vetores força e campo elétrico têm mesma direção, mas sentidos opostos. Observe que eu fiz um vídeo falando sobre as características dos vetores força e campo elétrico. Eu demonstrei nesse vídeo como que se faz para desenhar esses vetores e expliquei a interação entre a carga geradora e a carga de prova. Pois bem, em uma cena do vídeo eu coloco lá uma situação em que eu tenho uma carga geradora positiva, uma carga de prova negativa, e aqui a gente pode perceber que o campo elétrico é da carga geradora, saindo então da carga geradora, tem uma direção aqui vertical, ascendente, e a força é de atração, porque uma carga é positiva e a outra é negativa. A direção da força é a mesma direção do campo, porém o sentido é oposto, porque a força que é de atração e a carga de prova é negativa. Portanto, está correta também. A terceira afirmação fala assim: quando a carga de prova tem sinal positivo, os vetores força e campo elétrico têm a mesma direção e sentido. Mais uma vez, no vídeo sobre características dos vetores, eu coloquei a carga de prova positiva, e sim, é verdade, mesma direção, no caso aqui é vertical, e mesmo sentido, no caso aqui, ascendente. Por quê? Porque a força de interação entre essas duas cargas vai ser de repulsão. Por isso que o sentido do campo e o sentido da força, aqui nesse caso, é o mesmo. Inclusive no vídeo eu falo, toda vez que você tiver uma carga de prova positiva, a direção e o sentido vai ser a mesma. Tá certo? Então, a alternativa correta, letra A. A terceira questão do roteiro, então, lá em atividades propostas, você tem essa questão aqui. Uma carga de prova de 3 microcoulomb é colocado em um ponto do espaço, onde o vetor campo elétrico tem intensidade de 10 newtons por coulomb, ele é horizontal e aponta para a direita. Aí na letra A ele pergunta: calcule a força elétrica que atua sobre a carga. Lembrando aqui que 1 micro é igual a 10 a menos 6. Temos que observar que quando a gente vai referenciar uma carga de prova, a gente escreve ela com Q minúsculo, né? A carga de prova foi dita que ela é 3 microcoulomb. Foi dito também que ela é colocado em um ponto do espaço onde o vetor campo elétrico tem intensidade de 10 newton por coulomb. E ele é horizontal e aponta para a direita. Então, a gente faz aqui uma região do espaço. Eu vou representar apenas com uma linha, uma linha do campo elétrico. A gente diz, então, que essa região está repleta de linhas de campo elétrico. E a gente vai colocar a nossa carga de prova aqui nesse ponto.
A nossa carga de prova é importante lembrar que ela é positiva. Para quem não sabe, a gente não olha esse sinal aqui do expoente, mas sim o sinal que está aqui antes do coeficiente. E o sinal aqui é positivo. Então, essa carga de prova ela é positiva. Quando eu coloco essa carga de prova aqui, ela vai interagir com o campo que já está na região. Ela é positiva, o campo elétrico já está na região, o campo elétrico da carga de prova vai interagir com o campo da região, certo? Ele diz que a intensidade desse campo elétrico é de 10 newton por coulomb. E na letra A, eu quero saber qual é a força de interação que vai acontecer aí quando eu colocar essa carga de prova nessa região. A força elétrica, então, ela vai ser resultante, ou seja, resultado da interação do campo que já está na região, vezes o campo, né, ou a carga de prova que a gente colocou nessa região. Bom, a força elétrica, então, vai ser 10 vezes 3 vezes 10 a menos 6. Bom, é importante lembrar aqui que a gente tem multiplicação, né? E nós temos duas bases iguais. E todo número ele tem um expoente, mesmo que não apareça que o expoente do 10 é 1. Lembrando disso, inclusive eu já mencionei em várias aulas minhas, a gente conserva a base, ok? Então, a gente vai conservar a base e vai somar os expoentes. Quanto é que é 1 menos 6? 1 menos 6 é menos 5. Então, colocando isso aqui como um lembrete no canto, a gente coloca aqui o menos 5. Beleza. Sobrou o 3, esse 3 vem pra cá. Então, é 3 vezes 10 a menos 5 newton. E na letra B, ele pede para você desenhar a representação gráfica da situação descrita. Esse número aqui, ele é um número muito pequeno. Para quem não sabe, ele é esse número aqui. Então, é um número muito menor do que 10. Concorda? Se eu fosse desenhar o vetor da força, eu não posso desenhar o vetor da força maior do que o campo elétrico, porque o campo elétrico tem um valor de 10 e a força, olha só, não chega nem a 1 newton. Então, se eu for desenhar o vetor da força, eu vou desenhar ele na mesma direção e no mesmo sentido, só que menor. Então, esse é o meu vetor força elétrica. E é importante aqui lembrar que é o seguinte, tem o mesmo sentido porque a carga de prova é positiva. Na quarta questão, ele fala assim, uma carga pontiforme, se ele deu um Q maiúsculo, então essa carga aqui é a geradora, de 1 microcoulomb, lembrando que o micro é 10 a menos 6, está imersa no vácuo. Isso aqui é importante, isso aqui é um dado. Letra A, calcule a intensidade do campo elétrico em um ponto A, situado a 0,3 metros da carga pontiforme. Quero saber se nessa distância vai ter campo elétrico e qual a intensidade nesse ponto, que ele chamou de ponto A. Então, na letra A, nós temos uma carga pontiforme Q positiva, né? Que ela está imersa no vácuo. Portanto, a gente já sabe que a constante eletrostática do vácuo é 9 vezes 10 elevado a 9 newton vezes metro quadrado, dividido por coulomb ao quadrado. Beleza. Essa carga tem ao seu redor um campo elétrico e eu quero saber, na letra A, qual é a intensidade do campo elétrico distante dela 0,3 metros. Então, nesse ponto A, eu quero saber qual é a intensidade do campo elétrico no ponto A. Lembrando que eu não utilizo a distância sim, eu sempre passo para a notação científica, 0,3 então é 3 vezes 10 a menos 1 metro. Nós sabemos aqui que a carga é de 1 microcoulomb. Esses são os nossos dados. Bom, então para calcular o campo elétrico, nós vamos utilizar então aquela segunda equação.
Nós vamos utilizar, então, para descobrir a intensidade do campo elétrico nesse ponto A aqui. Acontece que a gente já tem esses dados, nós só vamos substituir. Então, vai ficar assim. A constante dielétrica do meio é 9 vezes 10 elevado a 9. A carga é 1 vezes 10 a menos 6, em razão da distância ao quadrado, que é 3 vezes 10 a menos 1. Nós vamos colocar isso ao quadrado. Ok. Colocando isso ao quadrado, nós sabemos que o campo, a gente escreve aqui de novo, a carga. E aqui embaixo a gente vai efetuar, então, a potenciação, né? 3 ao quadrado vai virar um 9. 10 a menos 1 ao quadrado é 10 a menos 2. Observe, então, que a gente tem um 9 no numerador e um 9 no denominador. Eu posso dividir, então, 9 por 9, que vai ficar 1, certo? Daí a gente vai escrever essa notação aqui em seguida, 10 elevado a 9. A gente escreve essa notação aqui, 10 a menos 6. Esse 1 é a mesma coisa aqui. E esse 10 a menos 2, que está no denominador, vou subir com ele para o numerador. Quando eu faço isso, ele vira um 10 a mais 2. Então, aqui a gente tem mais 9, mais 2 e menos 6. Observe que a gente tem bases iguais. Na multiplicação de bases iguais, o que a gente faz? Conserva a base, né? Então, aqui eu vou colocar o 1 primeiro, depois eu vou conservar a base e vou somar os expoentes. 9 mais 2, 11. 11 menos 6 é 5 positivo, tá? Então, esse é o nosso campo elétrico. A gente somou aqui, para quem não entendeu, e depois nós subtraímos por menos 6. Letra B. Calcule a intensidade da força elétrica que atua em uma carga de prova de 3 microcoulomb colocada no ponto A. Então, lá nesse ponto A, eu vou colocar uma carga de prova e eu quero que você calcule para mim a força que essa carga geradora aqui vai exercer nessa carga de prova aqui. Na letra B, então, pede para a gente calcular a intensidade da força elétrica que atua em uma carga de prova de 3 vezes 10 a menos 6 microcoulomb. Então, o que vai acontecer? Tem uma carga geradora do campo, ela é positiva, distante dela, 0,3 metros, tem um ponto A, e nesse ponto A, a gente vai colocar essa carga de prova, que é a carga de prova que a gente está considerando na letra B. Essa carga de prova também é positiva. A gente já sabe que como a carga geradora é positiva, vai gerar um campo elétrico de 10 a quinta Newton por Coulomb aqui, certo? Eu quero saber agora na letra B a força elétrica que vai gerar, porque eu sei que vai ser uma força de repulsão, porque as duas cargas são positivas. Então, vai haver uma repulsão aqui. Eu quero só saber qual é a intensidade dessa força. A intensidade, então, vai ser o campo elétrico, a intensidade do campo, vezes a carga de prova. A gente já havia calculado a intensidade do campo aqui na letra A. Então, vai ficar 1 vezes 10 à quinta vezes a carga de prova, que é 3 vezes 10 a menos 6. Lembrando que 1 vezes 3 é 3. Bases iguais, conserva a base, somos expoente. 5 menos 6, eu vou fazer aqui no cantinho. 5 menos 6 vai dar quanto? Menos 1. Então, fica menos 1 aqui. Isso aqui é a mesma coisa de pegar a vírgula que está aqui e passar ela uma vez para a esquerda. Então, fica 0,3 newtons. É aí que eu tenho que comparar. Será que esse número aqui é maior ou menor que esse aqui, né? Comparando, eu tenho certeza que 0,3 é muito menor que 100 mil. Então, eu vou fazer uma setinha aqui, mesma direção,
e mesmo sentido, porque a carga é positiva. E vou dizer que esse vetor aqui é a força, ok? Então, a nossa força deu 0,3 newtons, muito menor do que o campo elétrico e dá 100.000 newtons por coulomb.